Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Minuto Escatologia, e hoje o meu entrevistado é o pastor Valdemir Gaia, meu amigo. Prazer. E o nosso assunto é de extrema importância, eu preciso da sua atenção. E se você não é inscrito no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, porque toda semana tem conteúdo novo para você aqui. E o nosso assunto é nada mais, nada menos do que a igreja e a homossexualidade. Roda a vinheta. Olá, amigos do canal Minuto Escatologia. Nós estamos aqui hoje para abordar um assunto antigo, um assunto que está desde o início da humanidade, que é a sexualidade humana ou a homossexualidade, né? A igreja e a homossexualidade. Esse assunto é um assunto polêmico. Cabe nos lembrar que, embora ele seja citado no Velho Testamento e no Novo Testamento, Jesus Cristo mesmo, ele não cita este assunto, ele não aborda este assunto, ele não fala deste assunto, embora isto fosse uma prática existente no seu tempo. Enfim, Jesus sempre tratou esse assunto como outro assunto qualquer. Jesus sempre tratou essa questão da pecaminosidade, da ação humana como qualquer outro pecado, como qualquer outra questão na sua época. Nós, por questões do nosso tempo, da nossa época, acabamos dando a este assunto um valor demasiadamente grande. Mas enfim, a homossexualidade é um assunto presente entre nós. Um dos institutos mais usados para se estudar sobre a homossexualidade é um instituto norte-americano chamado Instituto Kinsey de Sexualidade. E eles foram quem investigaram esse assunto profundo, que nos deram muitos dados científicos, os escritores escreveram livros a partir deles, assuntos foram debatidos a partir deles, e, enfim, se percebeu que existe muito mais disso do que o que nós pensamos. Hoje há um índice que diz que quase 20% a 25% da humanidade é afetada por essa questão, ou seja, é uma questão muito mais presente do que a gente pensa. E a igreja, é claro, ela acaba tendo que lidar com essas questões. Naturalmente, nós, os pastores, acabamos nos deparando com essas questões. Particularmente, uma década atrás, nós trabalhávamos com dois grupos, grupos de pessoas, de mulheres e de homens que tinham um problema com a homossexualidade, ou seja, pessoas que reconheciam-se ser homossexuais, serem lésbicas e que queriam mudar o seu comportamento. E a gente aprendeu muito com essas pessoas sobre este assunto, de onde isso se iniciou, de onde isso começou, de como se libertar, e para aqueles que queriam, é claro, mas esse não é um assunto fácil de falar e nem fácil de tratar na prática do dia a dia. E possivelmente uma das maiores dificuldades da igreja do nosso século, do nosso tempo, seja justamente este, ou seja, de um assunto, de um caso, de uma situação difícil de se tratar e de se resolver. Ninguém gosta de tratar daquilo que você não possa obter sucesso. Por exemplo, nós tínhamos um índice de tratamento para quem buscava mudar esse comportamento, de que cada 10 pessoas a gente conseguia fazer com que uma pudesse seguir adiante mantendo a sua fé cristã. Ou seja, 9 desistiam por acharem tamanha dificuldade em conviver com a fé cristã e em desaprender o seu comportamento anterior. Mas mesmo assim, nós sempre seguimos, de alguma forma, ajudando aqui, ajudando lá. E hoje todas as nossas igrejas com certeza têm sentado nos seus bancos pessoas que vivem essa prática, sejam homens ou sejam mulheres, e nós precisamos definir o nosso papel de abordagem, de trabalho com essas pessoas. Algumas pessoas convivem com a sua homossexualidade, ou seja, elas querem continuar assim, outras buscam um meio de mudança, e nós precisamos discutir, e aí, como é que nós fazemos? Nós incluímos essas pessoas na igreja, nós excluímos essas pessoas na igreja, nós trabalhamos pela transformação delas, nós não fazemos isso? Olha, eu tenho vários testemunhos de várias situações. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu acredito que a igreja não tem o poder e nem o direito de excluir ninguém dela. A igreja, ela precisa ser inclusiva sempre, a todo tipo de pessoa e a qualquer tipo de prática. Eu não tenho como fechar a porta e dizer, não, você é um criminoso, não pode entrar. Não, você é um mentiroso, não pode entrar. Não, você é uma pessoa que enrola os outros aí fora, não pode entrar. Não, você é homossexual, é lésbico, não pode entrar. Esse é um papel que não nos compete, não nos cabe. A igreja é um lugar público, todos podem entrar, todos podem participar do nosso culto, todos podem assistir. E eu penso que todos podem ser alvo do nosso amor. Jesus Cristo amou as pessoas mais complicadas da face da terra. Então quem somos nós?
nós? Quem sou eu ou você para não amá-las e não incluí-las no nosso mundo, no nosso meio? Incluí-las, é claro que não quer dizer que de alguma forma nós vamos colocar essas pessoas para serem ministros, para serem pessoas que vão estar ministrando sobre outros, mas elas podem ser incluídas, recebidas com amor, com o braço aberto. Nós podemos abraçá-las, amá-las, conviver com elas, mesmo porque elas vivem e habitam no mesmo mundo onde nós estamos, e simplesmente elas têm uma prática que é condenável pela palavra de Deus, pela Bíblia, mas nós também temos práticas que são condenáveis pela Bíblia e frequentamos a mesma igreja. Então, por que definir um pecado ou definir uma prática com mais excessivo rigor do que outras práticas? Praticamente as pessoas que eu tenho aqui comigo, as pessoas que eu tenho amigos que têm as pessoas assim, recebem, tratam essas pessoas, conversam com elas abertamente, as amam, e nós temos várias experiências. Por exemplo, nós temos experiências de pessoas que continuaram assim, e nós temos experiências de pessoas que não, abandonaram aquilo, deixaram aquilo. Eu poderia te dar aqui, assim, pelo menos 5 ou 6 testemunhos de transformações profundas. Agora, a transformação quem produz não sou eu, com a minha pregação em cima da pessoa, você batendo na cabeça dela. A transformação quem produz não é a ambiência da igreja, a transformação quem produz é o próprio Espírito de Deus. Agora, se eu expulso essa pessoa do nosso meio, ela não vai ter acesso à palavra pregada, ela não vai ter acesso ao ambiente da igreja, ela não vai ter acesso a ter uma relação íntima e pessoal com o Espírito Santo. Então, eu aqui me lembro de pessoas, que eu não quero, por uma questão de ética, dizer nomes, mas de muitos casos, por exemplo, de um casal de mulheres que chegou na igreja, elas começaram a frequentar, no começo foi muito estranho, as pessoas, elas estranharam aquilo, mas permanecendo ali, uma delas acabou tendo uma experiência com Cristo, acabou uma se desfazendo da outra com um relacionamento, essa que se desfez acabou se apaixonando por alguém, tornou-se mãe, ocupou uma função administrativa na igreja e fez muito bem a igreja, até hoje estão juntos. Então isso é uma maravilha. Vivemos um caso de uma pessoa de uma outra cidade, de um garoto que desde os 5 anos foi abusado sexualmente, aos 42 anos de idade já tinha o seu corpo transformado, como que uma mulher, mas um dia também entrando na igreja, sendo aceito ali pelas pessoas que ali estavam, como uma pessoa, foi ouvindo o meu evangelho, transformou-se, casou-se, também foi pai, teve uma série de dificuldades, é claro, para desenvolver o seu comportamento transformado de um homossexual para um heterossexual, mas enfim, vivia ainda com lembranças do seu passado, mas constituiu a sua família. Então, sobejam testemunhos de pessoas que abertos e que a igreja abriu suas portas e os aceitou. Um dos testemunhos mais interessantes que eu gosto, está no YouTube, é o de uma pessoa chamada Paulette, o Paulinho, né? É uma pessoa que teve um testemunho tremendo. O pai era de uma igreja extremamente conservadora, de uma igreja extremamente radical, e o pai muitas vezes o foi buscar em amor ali em São Paulo, na Avenida Augusta, trazendo para o convívio do seu lar de volta, pediu de presente de aniversário que ele fosse com ele ao seu culto, e chegando naquele lugar, era aquele tipo de igreja que mulher de um lado, homem de outro, e ficou sem jeito ali do seu filho vestido de mulher sentar, mas ele ficou com o garoto até o fim. No final o garoto queria ir embora para casa, mas ele falou, não, vamos até a cantina. Ou seja, um pai que incluiu o filho, né? Abraçou, foi até a cantina, tomar um lanche com o garoto. É claro que todos olharam, muitos riram, ou seja, a igreja parece não estar preparada para essa questão, para esse tipo de problema. Mas para que tipo de problema nós estamos preparados, não é verdade? Nós não estamos preparados para uma série de outras questões que estão surgindo agora. Mas eu penso que a preparação que Deus exige de mim e de você para essa questão é uma questão de amar, de abraçar, de entender que todas as pessoas elas são aceitáveis diante de Deus e somente Deus tem o poder de transformá-las e de mudar o destino delas. A igreja e a homossexualidade. Como é que isso pode lidar? Eu penso que aqueles que amam, se interessam, buscam conhecer um pouco sobre isso, não sentem vergonha e continuam em frente. Eu já perdi pessoas na igreja por ter aceitado pessoas homossexuais na frequência aos cultos. Então essas pessoas deixaram de frequentar simplesmente porque 2 casais estavam indo à igreja, um casal de rapazes e um casal de moças, e eles diziam que não queriam conviver no mesmo ambiente. Então eu perdi na época 3 famílias que saíram da igreja. Eu particularmente preferi os perder do que perder os outros 2 casais
mas que depois também não ficaram, mas que pelo menos ouviram a palavra. O que eu quero dizer é que não existe lugar mais para essa questão de farisaísmo, de hipocrisia, de gente que valoriza mais o pecado do outro do que o seu próprio. O amor é a resposta para todas as questões. Se você psicologicamente não sabe como abordar, não sabe como tratar isto, se você não tem jeito, você tem um certo tipo de preconceito, você tem que passar por cima disso. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a síntese de tudo é o amor. Se você ama, com certeza você vai ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, ok? Eu não sei se eu trouxe bastante luz para você, se o que eu te falei foi de algum tipo de relevância, mas esse é um assunto que eu gosto muito de abordar, de tratar, mas eu gosto muito mais de tratar no fórum íntimo, numa situação mais pessoal, porque de fato esse é um problema que nós vivemos em demasia. Toda família tem alguém que tem alguém com um comportamento assim, mas que eu penso que há um tabu nas pessoas em tratar disso. Que Deus te abençoe e que essas palavras possam ter sido iluminadoras para você. Amém? Que Deus te abençoe.